Bom, pessoal, hoje nós vamos dar início a um conteúdo chamado de termoquímica. E para iniciar esse estudo da termoquímica, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um corpo com a temperatura alta e um outro corpo com a temperatura baixa, tá? O que vai ocorrer nesse exemplo nosso aqui, tá? O corpo da temperatura alta, ele vai passar calor para o corpo com a temperatura baixa, tá? Então ele vai passar calor aqui. Então vai ser sempre assim, isso aqui é uma regra da termoquímica, tá? O corpo de maior temperatura passa calor para o corpo de menor temperatura, ou seja, o temperatura alta passa calor para a temperatura baixa, tá? Essa troca de calor entre o corpo de temperatura alta e o corpo de temperatura baixa, ela vai resultar em uma transferência de energia, tá? E essa diferença de energia entre um corpo de temperatura alta e um corpo de temperatura baixa é chamada de calor, tá? Então, repetindo, o que é calor? Calor é energia transferida, né? Resultado de uma diferença de temperatura, ou seja, de uma temperatura alta passando para uma temperatura baixa, tá? E o que vem a ser termoquímica? A termoquímica, ela nada mais estuda o quê? Que essas transferências, essas trocas de calor, tá? Que ocorrem tanto em transformações químicas quanto transformações físicas, tá? Então, eu passei aqui um exemplo que eu tenho um sistema e eu tenho a vizinhança desse sistema. Nesse nosso exemplo aqui, nós vamos ter duas ocasiões, tá? Eu vou ter essa primeira e vou ter essa segunda aqui, tá? No primeiro caso, tá? O sistema vai passar calor para a vizinhança, tá? Então, esse sistema, para ele poder passar calor para a vizinhança, ele vai ter que perder esse calor, tá? O calor que ele tem. Então, aqui nós vamos ter um calor liberado, tá? Que o calor é liberado. E o contrário, quando a vizinhança passa calor para o sistema, ou seja, o sistema está absorvendo calor, que no primeiro caso ele está liberando, está mandando calor para a vizinhança. E no segundo caso ele está absorvendo calor. Então eu tenho aqui uma ocasião que o calor é liberado e na outra que o calor é absorvido. Com isso nós vamos ter duas ocasiões. No primeiro aqui o calor está sendo expulso dele, está sendo liberado. Então aqui nós vamos colocar que ele está perdendo calor, portanto negativo. E no de baixo que ele está absorvendo esse calor, então vai ser positivo. Agora nós vamos pegar esses dois exemplos aqui, tá? No primeiro eu tenho um sistema com 35 graus e uma vizinhança com 25 graus. No segundo exemplo eu tenho um sistema com 15 graus e uma vizinhança com 25 graus. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? O que vai acontecer? Esse aqui está com a temperatura maior em relação ao outro, tá? Então, ele vai passar calor daqui para o outro, tá? Então, com isso, enquanto ele vai passando esse calor, essa temperatura aqui vai diminuir. E esse outro que está recebendo, que a vizinhança está recebendo o calor, a temperatura vai aumentar, tá? Isso vai acontecer até os dois chegarem na temperatura de 30 graus Celsius. Quando isso acontecer, é porque os dois vão estar em equilíbrio. Os dois vão atingir a mesma temperatura, tá? Mesma coisa vai acontecer no outro exemplo aqui. Só que aqui, a vizinhança, como está numa temperatura maior, vai passar calor para o sistema. E o sistema que está numa temperatura menor vai absorver esse calor, tá? E isso vai acontecer até os dois chegarem na temperatura de 20 graus Celsius. Chegou em 20 graus Celsius, esse aqui em 15 aumenta para 20, esse aqui em 25 vai diminuir até chegar em 20. Chegou em 20 graus Celsius, os dois vão atingir o equilíbrio, tá? Equilíbrio de temperaturas. Tranquilo? Então, aqui nesses dois casos, eu estou exemplificando o exemplo
a situação anterior, tá? Agora vamos imaginar aqui, vamos relembrar alguns conceitos de química lá do primeiro ano do ensino médio, tá? Então nós temos aí na natureza, a matéria encontrada na natureza basicamente em 3 estados físicos, tá? Isso é nível de ensino médio: sólido, líquido e gasoso. Então, relembrando lá, ó, nós podemos ter o seguinte: nós temos alguns nomes para esses processos, tá? Quando ele passa do sólido para o líquido é chamado de fusão. Do líquido para o gasoso é chamado de vaporização. Sendo que essa vaporização aqui, ó, ela pode acontecer de 3 maneiras diferentes, tá? 3 maneiras diferentes. Ela pode acontecer por evaporação, por ebulição e por calefação. Não vou detalhar as 3 mais especificamente, porque são conteúdos lá do primeiro ano do ensino médio, vocês já estudaram aí. E quando a matéria passa aqui, ó, diretamente do estado sólido para o estado gasoso, isso é chamado de sublimação. Quando ela volta, ó, do gasoso para o líquido, é chamado de condensação. Que também recebe o nome de, que também pode ser chamado de liquefação, tá? Liquefação ou condensação. E quando ela volta do líquido para o gasoso, do líquido para o sólido, desculpa, é chamado de solidificação. Agora vamos pensar o seguinte, pessoal, ó. Vamos pensar em termos de energia, tá? De calor. Vocês lembram o seguinte, ó, o estado sólido, as partículas estão bem próximas, a agitação é bem pequena. No estado líquido, as partículas estão um pouco afastadas e tem um pouco de agitação das suas moléculas. E no estado gasoso, as partículas bem separadas e a agitação é grande. Então, com isso, ó, nós temos que, dos 3 estados físicos aqui, ó, o estado que tem maior energia é o estado gasoso, tá? O estado gasoso é o estado de maior energia. Com isso, ó, depois disso vem o estado líquido e o estado de menor energia é o estado sólido, tá? Então, obviamente, ó, que quando ele passa do sólido para o líquido, ele vai passar de um estado de menor para um estado de maior. Do mesmo jeito acontece quando ele passa do líquido para o gasoso. Ele vai estar passando de um estado de menor energia para um estado de maior energia. Então, esses processos aqui, ó, de cima, são processos que estão passando do menor para o maior, ou seja, eles vão ter que ganhar energia. O contrário acontece com os processos de baixo. Quando ele passa do estado de maior para o estado de menor, né, gasoso maior, líquido menor. Então, maior para o menor vai ter que perder energia. E aqui do líquido, que é estado de maior energia, em relação ao sólido, também vai ter que perder essa energia, tá? Então, com isso, nós temos 2 processos aí. Um que ganha energia, absorve energia, e um outro que perde energia, tá? Com isso, eu passei aqui, ó, um que absorve, que ganha calor, e o outro que perde calor. Com isso, nós vamos ter 2 processos aqui para poder definir, tá? Nós temos aqui o que absorve calor, é chamado de endotérmico. E o que libera calor é chamado de exotérmico. Tá? Então, nós temos 2 processos. O que absorve calor é endotérmico, o que libera calor é exotérmico. Então, vamos pensar o seguinte, ó. No processo endotérmico que absorve calor, o que vai acontecer? O sistema vai absorver calor da vizinhança. Com isso,
A vizinhança vai perder esse calor. Com isso, nós vamos ter uma sensação de frio na vizinhança, tá? Então, os processos endotérmicos são processos que têm uma sensação de frio na vizinhança. O contrário acontece com o exotérmico, tá? No exotérmico, o sistema vai perder calor para a vizinhança. Então, ele perde calor para a vizinhança. Com isso, a vizinhança ganha calor. Como a vizinhança está ganhando calor, nós vamos ter uma sensação de quente, tá? Então, nos processos exotérmicos, na vizinhança tem uma sensação de quente. Obviamente que é como se falasse assim, ó, aqui tem um resfriamento e ali tem um aquecimento, tá? Agora vamos exemplificar aqui no nosso sólido líquido e gasoso. Os processos de cima são processos endo, né? Então aqui é endo, ó. Aqui também é endo. Esse aqui também é endo. Esses três aqui também são endos, né? Esses três aqui encaixam no processo de vaporização, tá? Vaporização acontece de 3 maneiras diferentes. E esses de baixo aqui são exo, tá? Então esse aqui é exo. E esses dois aqui também são exo. Aqui eu esqueci de colocar, ó. Aqui nós podemos ter aqui, quando ele volta do gasoso diretamente para o sólido, ele é chamado de ressublimação. A ressublimação vai ser processo também exo, tá? Então os de baixo são exotérmicos e os de cima são endotérmicos. Bom, pessoal, na química, ao invés de falar sobre energia, nós utilizamos falar sobre entalpia. Então, entalpia é o quê? É a quantidade de energia armazenada de uma substância na pressão constante, tá? Então isso é chamado de entalpia. O símbolo da entalpia é a letra H. Então, falou de entalpia, vocês remetam a energia. Então, entalpia é energia de uma substância. Com isso, ó, nós temos a variação de entalpia. O símbolo é o ΔH. Então, aqui vamos fazer uma simulação, né? Vamos fazer um contexto com a física, tá? Na física, nós temos lá variação de espaço, variação de tempo, tá? Que é o espaço final. Variação de espaço é o espaço final menos espaço inicial. Variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Do mesmo jeito vai acontecer aqui na química. O que é variação de entalpia? Vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial, tá? Então, variação de entalpia ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial. Só que nós podemos também escrever isso de outra maneira, tá? O ΔH. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma reação. Numa reação, vocês já estudaram aí no primeiro ano de Química, antes da seta nós temos sempre os reagentes, depois da seta nós temos sempre os produtos, tá? Então, primeiro eu tenho reagentes, depois eu tenho produtos. Então, ó, primeiro reagentes, depois produtos. Então, os reagentes, pessoal, eles nada mais são que o início do processo, tá? E os produtos são o final do processo, tá? Início e final do processo. Com isso, ó, nós podemos escrever essa formulinha aqui de outra maneira, tá? Eu vou escrever assim, ó, HP, que vai ser o quê? H é símbolo de entalpia. HP. Por que HP? A P de produtos. Vai ser o produto final, vai ser o produto, né? HP é a entalpia do produto, menos o reagente, ó, menos o início. Então, ó, vai ser menos HR, ó. Então, ΔH ficou agora entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Por quê? Entalpia do final menos a entalpia do inicial, tá? Então, por isso, ó, vou escrever aqui para vocês não esquecerem, ó. HR, né? E HP. Entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Com isso, nós temos aqui, ó, uma formulinha que vai ser muito utilizada aí nos nossos cálculos depois, tá?
nos nossos cálculos de termoquímica. Esse conteúdo ele inicia-se teórico e depois ele termina-se com cálculos. Bom, pessoal, então como vocês viram anteriormente aí, na termoquímica nós podemos ter dois tipos de processo. O processo endotérmico e o processo exotérmico. No processo endotérmico ele absorve calor. Então com isso nós temos o calor aqui, ó, antes da seta. No processo exotérmico ele libera calor. Então por isso nós temos aqui o calor depois da seta. Então repetindo, endotérmico, calor antes da seta, exotérmico, calor depois da seta. Só que as reações químicas, elas podem ser representadas de as reações termoquímicas, elas podem ser representadas de outra maneira. Elas podem ser representadas com ΔH. Se for endotérmico, o ΔH vai ser positivo. Se for exotérmico, o ΔH tem que ser negativo. Então vocês vão observar essas duas maneiras. Se ele passar o ΔH, é só olhar o sinal. Se ele passar o calor, aí você tem que olhar. Calor antes da seta, endotérmico. Calor depois da seta, exotérmico. Agora nós vamos fazer os diagramas, tá? Diagrama de energia. Então vamos pensar o seguinte, ó. No processo, vamos começar aqui pelo processo endotérmico. No processo endotérmico, ele absorve calor. Então A ganha o calor para poder se transformar em B, tá? Como o A ganhou o calor para se transformar em B, esse B ficou com um calor maior, tá? Uma energia maior. Então, com isso, nós vamos ter o seguinte, ó. A entalpia do B, né? O B é o produto, porque o B está depois da seta, tá? Então, a entalpia do produto aqui, ó, ela é maior. Como ela é maior, ela fica em cima, tá? E aqui nós vamos ter a entalpia do reagente, que ela vai ser menor, tá? Então, com isso, ó, nós vamos ficar assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui em cima eu tenho o produto, que é o B. E aqui embaixo eu tenho o reagente, que é o A. Tá? Lembre o seguinte, ó. A seta sempre sai do reagente, ó. Reagente quem está antes da seta. E vai para o produto, quem está depois da seta. Então aqui no diagrama é a mesma coisa. A seta sai do reagente e vai para o produto. A seta sai do reagente A e vai para o produto B. Então, com isso, ó, sai daqui e vai para lá. Ó. Nós vamos ter uma seta para cima, tá? Essa seta para cima indica que está ganhando calor, tá? Está absorvendo calor. Com isso, nós vamos ter aqui, ó, que o ΔH vai ser positivo, tá? Outra coisa, nós temos aqui o seguinte, ó, que a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Ó. Produto em cima, reagente embaixo. Tá? Agora vamos para o diagrama de uma reação exotérmica. Na reação exotérmica, ó, eu peguei aqui X e Y, né? O X, ó, está perdendo. O X, para se transformar em Y, ele está perdendo calor. Tá? Então, o X, para se transformar em Y, ele perde calor. Com isso, ó, o X ele tem uma energia grande e perdeu essa energia para se transformar em Y. Tá? Então, nós vamos ter o quê? O X em cima, que é o reagente, que é maior, e o produto embaixo, que é o menor. Então, aqui vai ficar o contrário do outro aqui. Ó. Aqui nós vamos ter HR e aqui embaixo nós vamos ter HP. Tá? Com isso, vamos ter o seguinte, ó. Quem que é o reagente aqui nesse caso? Quem está antes da seta, que é o X. Quem que é o produto aqui nesse caso? Quem está depois da seta, que é o Y, tá? A setinha, a flecha, ela sempre sai do reagente e vai para o produto. Sempre sai do reagente aqui, que no caso é o X, e vai para o produto, que é o Y. Então, ó, sai do reagente e vai para o produto. Então aqui nós temos o quê? Com a setinha para baixo, que indica essa perca, essa liberação de calor, tá? Então aqui como está perdendo calor, perdendo energia, o ΔH é negativo, tá? Terminando aqui, ó, nós vamos ficar o seguinte, ó.
que a entalpia do reagente, nesse caso aqui, é menor que a entalpia do produto, tá? Os dois gráficos é um contrário do outro, tá? Por quê? Porque são processos inversos, endotérmico e exotérmico. Bom, nós temos 3 fatores aí que afetam o ΔH de uma reação química, tá? Então aqui é o seguinte, ó, o primeiro dele é o estado físico, o segundo fator é a quantidade de matéria e o terceiro fator é a forma alotrópica, tá? Então vamos para o primeiro fator aqui, ó, estado físico. Eu coloquei como exemplo aqui, ó, a combustão do hidrogênio gasoso. O que vocês precisam lembrar aqui, pessoal? Ó, toda combustão, lembra bem disso aí. O que é combustão, professor? É um processo de queima, tá? Então vou anotar aqui para vocês não esquecerem, ó. Toda combustão é um processo de queima, tá? E todo processo de queima fica quente na vizinhança, tá? Então são processos que liberam energia. Então toda combustão vai ter sempre ΔH o quê? Negativo, tá? Memorizem isso. Toda combustão ΔH é negativo. Então eu peguei como exemplo aqui, ó, hidrogênio sofrendo combustão, tá? Para ter combustão tem que ter reação com oxigênio, não esqueçam disso, ó. Toda combustão é queima, e toda queima tem que ter oxigênio, tá? Então, ó, combustão do hidrogênio gasoso. Nós podemos formar água no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, tá? Então vamos colocar aqui o seguinte, ó. Aqui em cima eu vou colocar os reagentes. Quem são os reagentes aqui desse processo? Hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Então eles vão ficar aqui em cima, ó. H2 gasoso mais meio de O2 gasoso. Então é o seguinte, ó. Então ele que tem maior energia que os reagentes. Por quê? Combustão é exotérmico, tá? Vamos anotar aqui, ó. Toda combustão é exotérmica. Porque o ΔH é negativo, tá? Toda reação exotérmica, ela tem sempre o quê? Que a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia do produto. Então, por isso eu coloquei aqui, ó, os reagentes quem está antes da seta, né? Coloquei os reagentes em cima e agora eu vou colocar os produtos embaixo, tá? Com isso nós temos o quê, ó? Os reagentes estão todos no estado gasoso, tá? E o estado que tem maior energia aqui dos três, ó, sólido, líquido e gasoso, é o estado gasoso. Então, quem vai vir primeiro aqui, ó, nesse exemplo, ó, é a água no estado gasoso, tá? Por quê? Porque ela tem maior energia. Depois da água no estado gasoso, vem a água no estado líquido. E por último, a água no estado sólido, tá? Então, com isso vai ficar assim, ó. No primeiro caso, ó, os reagentes passando para a água no estado gasoso. Segundo caso, os reagentes passando para a água no estado líquido. E o terceiro caso aqui, nós temos os reagentes passando para a água no estado sólido. Desses 3 casos aqui, ó, qual que teve maior liberação de energia, maior liberação de calor? É a combustão, né, do hidrogênio passando para a água no estado sólido, ó, a setinha maior, tá? E o que libera menos energia é hidrogênio sofrendo combustão passando para a água no estado gasoso, tá? Então aqui nós temos 3 ΔH. Não esqueçam aí, ó. ΔH aqui do primeiro caso, né? ΔH aqui do segundo. E ΔH aqui do terceiro caso. Das 3 flechas aqui. Com isso, nós podemos falar o seguinte, ó. A entalpia do estado gasoso é maior que a entalpia do estado líquido, que é maior que a entalpia do estado
sólido. Tranquilo? Ó. A entalpia do estado gasoso é maior que a entalpia do estado líquido, que é maior que a entalpia do estado sólido. Então, esse é o primeiro fator que afeta o ΔH, a entalpia de uma reação, tá? Que é o estado físico. Com estados físicos diferentes, geram ΔH entalpias diferentes. Bom, agora nós vamos para o segundo fator que afeta a entalpia de uma reação, tá? Que é a quantidade de matéria. Então, eu peguei aqui como exemplo, ó, a combustão do metano gasoso, tá? Então, mesma coisa do anterior. Toda combustão é um processo de queima, o ΔH é negativo, tá? Então, toda combustão é um processo exotérmico. O que está batendo aqui, ó, porque o ΔH aqui também o ΔH é negativo, tá? Então, ó, combustão tem que ter queima, tem que ter oxigênio. Combustão do metano vai formar quem, pessoal? Ó, carbono com oxigênio forma CO2. Hidrogênio com oxigênio vai formar H2O, água, tá? O que nós precisamos fazer aqui nessa equação? Nós precisamos balancear a equação. O que é balancear? A quantidade de átomos que eu tenho antes da seta tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho depois da seta. Isso para o mesmo elemento químico. O que é isso, professor? Por exemplo, aqui, ó. Antes da seta, ó, eu tenho quantos carbonos antes da seta? Como aqui não tem número, ó, significa que é 1. Então, antes da seta eu tenho 1. Depois da seta, eu tenho quantos carbonos depois da seta? Como está sem número a letra C, também significa que é 1. Então, eu tenho um antes e um depois. Então, o carbono está balanceado, eu não preciso fazer nada com ele. Agora, eu vou para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho antes da seta? Eu tenho, ó, hidrogênio antes da seta, eu tenho 4. Agora, eu vou para o outro hidrogênio que está depois da seta, ó. Depois da seta, eu tenho 2. Então, 4 antes e 2 depois. O que eu preciso fazer aqui? Balancear. O que eu faço, pessoal, para poder balancear? Eu venho aqui, ó, na frente do hidrogênio e coloco 2. Por quê? 2 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 4, tá? Então, eu fico com 4 antes e 4 depois. O hidrogênio está balanceado. O que está faltando fazer? Depois da seta, eu tenho 2 oxigênios e aqui está sem número, é 1. Só que esse 1, ó, multiplica esse 2. Tá? Esse 2 que eu coloquei aqui na frente, ó, multiplica a molécula inteira. Ó. Multiplica o hidrogênio e multiplica o oxigênio. Então, 2 vezes 1 dá 2. Aqui eu tenho mais 2, o total são 4. Então, depois da seta eu tenho 4. Antes da seta eu só tenho 2. O que eu faço aqui? Coloco 2, tá? Porque 2 vezes 2 vai dar 4. Eu fiquei com 4 oxigênio antes, 4, 2 daqui com mais 2 daqui são 4. 4 depois, tá? Então tá balanceado. Esses 2 aqui que ficaram sem número, ó, significa que são 1, ó. Aqui eu tenho 1, aqui também eu tenho 1. Então vamos fazer o seguinte, ó. Pegando aqui, ó. Pegando esse aqui, ó. Metano, tá? Vai ficar assim, ó. Um mol do metano, né? 1 mol de CH4. Tá liberando quanto aí, ó? Essa reação aqui, ó. Para cada 1 mol de CH4 de metano, tá liberando quanto? Tá liberando essa quantidade de energia aqui, ó. 802 quilojoules, tá? Vamos colocar aqui, ó. 1 mol de metano libera 802 quilojoules, tá? Agora vocês vão entender que a quantidade de matéria, ela afeta o ΔH de uma reação. Se eu pegar aqui, ó, 2 mols de CH4, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, 2 mols de CH4. Vai liberar quanto de energia aqui, ó? É só fazer o seguinte, pessoal, ó. Libera, escrever aqui, né?
Só fazer o seguinte, ó, vai liberar 2, tá? Vai ser 2 vezes 802 kJ. Tá? No caso aí vai dar 1.604. E se eu pegar 3 mols, né, ó, de metano, vai liberar quanto? Libera quanto? Libera 3 vezes 802. Então aqui, pessoal, esse é o segundo fator que afeta a entalpia de uma reação, tá? A quantidade de matéria. A quantidade de matéria aqui foi 1, né? Ó, não esqueçam, ó. Aqui foi 1, aqui foi 2 e aqui foi 3. Então, conforme a quantidade de matéria, eu tenho a quantidade de entalpia diferente para a reação. E o terceiro fator aí que influencia a entalpia de uma reação é a forma alotrópica. Então, ó, o que é forma alotrópica? É quando um elemento é encontrado na natureza, né, o mesmo elemento é encontrado em formas diferentes. No caso aqui eu tenho o carbono. Ó. O carbono ele pode ser encontrado na natureza na forma de grafite ou também na forma de diamante. Isso acontece também para o enxofre, pode ser encontrado na forma rômbica ou na forma monoclínica. E também acontece para o fósforo, pode ser encontrado na forma vermelha ou na forma branca, tá? Então, com isso, o que vocês precisam entender aqui, ó? Esses aqui do lado esquerdo, ó, é mais fácil encontrar, vamos pensar o seguinte, ó, é mais fácil encontrar na natureza carbono na forma de grafite ou na forma de diamante. É mais fácil encontrar na forma de grafite, tá? Então, esses do lado esquerdo aqui, ó, como eles são encontrados mais facilmente na natureza, eles são mais estáveis. E os outros ali, como são dificilmente encontrados, eles são mais instáveis, tá? Por isso que eles são encontrados de forma difícil, porque eles são instáveis, eles reagem facilmente, tá? Só que o seguinte, ó, como aqui, ó, esses são mais estáveis, significa o seguinte, ó, eles têm menor energia, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, significa que eles têm menor energia. E os instáveis, eles têm maior energia. Tá? Como eles têm maior energia, eles reagem facilmente e por isso não são encontrados na natureza de forma fácil. Tá? E aqui, para terminar essa parte, ó, passei aqui estado padrão. O que vocês precisam entender por estado padrão? Para poder uma substância estar no estado padrão, ela precisa estar na temperatura de 298 kelvins ou 25 graus Celsius. A pressão precisa ser de 1 atm. Então aqui eu coloquei o seguinte, ó, o H, que é o símbolo da entalpia, né? O H é o símbolo da entalpia. E aqui em cima eu coloquei 0. Por quê? Porque quando aparecer H e 0 em cima, significa que é entalpia padrão, tá? Entalpia padrão. Então, repetindo, o estado padrão precisa estar na temperatura de 25 graus Celsius, que é 298 kelvins, e a pressão precisa ser de 1 atm. H0 significa entalpia padrão. Bom, pessoal, agora nós vamos ver a entalpia padrão das substâncias simples, tá? Então, vamos seguir aí, ó. Todas as substâncias simples na forma alotrópica mais estável, tá? No estado físico mais comum, apresenta entalpia igual a 0. Então, repetindo, ó, todas as substâncias simples na forma alotrópica mais estável, no estado físico mais comum, apresentam entalpia igual a 0. Então, vou pegar como exemplos aqui, ó, tem o carbono grafite e carbono diamante, tá? Carbono grafite e carbono diamante.
Entre carbono, grafite e carbono, diamante, eu passei para vocês agora há pouco que o carbono, grafite, ele é mais estável, tá? Então, ó, ele está na forma alotrópica mais estável. Então, aqui ele tem entalpia igual a zero. Já o carbono, diamante, como ele não está na forma alotrópica mais estável, a sua entalpia vai ser diferente de zero. E aqui, ó, eu passei exemplo o oxigênio, tá? Só que esse aqui eu coloquei gasoso, mas ele não é gasoso, tá? Vamos colocar aqui como líquido. Então aqui, ó, oxigênio gasoso. Nós temos lá, formas alotrópicas para o oxigênio. Ele pode ser O2 ou O3. O O2 é o oxigênio mesmo e o O3 é na forma de ozônio. O O2 ele é mais estável que o O3. Então, o oxigênio ele está na sua forma alotrópica mais estável. Então, aqui ó, eu posso falar que a entalpia dele é igual a zero. Tá? Agora, esse outro aqui, ó, oxigênio no estado líquido. Tá? Então, O2 nós já vimos que é a forma alotrópica mais estável que em relação ao O3. Só que o estado líquido não é o estado mais comum do oxigênio, não é o estado físico mais comum do oxigênio. Qual que é o estado físico mais comum do oxigênio? É o estado gasoso. Então aqui eu não posso falar que a entalpia dele é igual a zero, tá? Aqui a entalpia dele vai ser diferente de zero. Então aqui nós aplicamos essa regrinha aqui, ó. Toda substância simples na forma alotrópica mais estável, no estado físico mais comum vai ter entalpia igual a zero, tá? Agora nós vamos para a entalpia ou calor de formação. O símbolo é isso aqui, ó, ΔH, padrão, né, de formação, variação de entalpia, padrão de formação, tá? O que vem a ser esse calor de formação, tá? É o calor envolvido na formação de um mol de uma substância composta, tá? Então eu passei aqui como exemplo, ó, duas substâncias compostas, a água e o metano, tá? Então, vai ser o calor de formação. Formação, por que formação? Está formando, está depois da seta, a partir de substâncias simples. Então, aqui se eu tenho, ó, H2O, eu vou ter que ter hidrogênio e oxigênio. Então, coloquei aqui, ó, hidrogênio e oxigênio. CH4, eu vou ter que ter carbono e hidrogênio. Então, coloquei aqui, ó, carbono e hidrogênio, tá? Por que eu coloquei grafite? Ó, porque a partir de substâncias simples no estado padrão. O estado padrão é aquele de cima que eu coloquei lá, na forma alotrópica mais estável, tá? O que nós vamos fazer aqui, ó? Então, ó, formação de um mol. Então, aqui vai ter que formar um mol de água e um mol de metano. Nós precisamos balancear a equação, tá? Como que eu vou balancear? Quantos hidrogênios eu tenho depois da seta? Eu tenho 2, né? Ó, porque 1 vezes 2 dá 2. Quantos hidrogênios eu tenho que ter antes da seta? Também tenho que ter 2. Então, o hidrogênio está balanceado, não precisa colocar algarismo aqui. Está faltando só o oxigênio, tá? Como o oxigênio aqui, ó, do lado dele está sem número, significa que é 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, depois da seta eu tenho um oxigênio. Então, o que eu faço aqui para poder balancear? Eu coloco aqui, ó, porque antes da seta eu tenho 2. Antes eu tenho 2 e depois eu tenho 1. Então eu vou multiplicar por meio, tá? Multiplicar por meio significa multiplicar pela metade. Então, metade de 2, ó. Quanto que é? Metade de 2 é 1, tá? Ou só fazer aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 também dá 1. Então eu tenho 1 antes e 1 depois. Eu balanceei o oxigênio. Vamos balancear essa de baixo aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho depois da seta? Eu tenho 1. Então, antes da seta eu também tenho que ter 1. Tá correto, tá? Antes eu tenho 1, depois eu tenho 1. Isso para o carbono. Agora vamos para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho depois da seta? Eu tenho 4. Quantos que eu tenho que ter antes? Eu tenho que ter 4. Só que aqui tem quanto? Tem 2. Então, tem 2 antes e 4 depois. Não está balanceado. Então, venho aqui, ó, e coloco um 2 para poder balancear. Por quê? Porque 2 vezes 2 vai dar 4. Então, eu tenho 4 antes e 4 depois. Então, feito isso, está balanceado. Então, o que nós vamos utilizar aqui? O que vem a ser esse calor de formação?
Por essa regra aqui de cima, eu coloquei o seguinte, ó, que uma substância simples, na forma alotrópica mais estável, no estado físico mais comum, a entalpia é igual a zero. Então, é o que acontece aqui, ó. Substância simples, o que é substância simples? Que só tem um elemento, ó, só tem hidrogênio. E isso aqui é substância composta, ó, porque tem dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Então, aqui é substância simples, ó. No estado físico mais comum, que é o gasoso, a entalpia vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Esse outro aqui também, ó. O2, forma alotrópica mais estável, estado físico mais comum, que é o gasoso. Então, também é uma substância simples. Então, aqui também é igual a zero. Esses de baixo aqui também, ó. Carbono, grafite, forma alotrópica mais estável, né? Substância simples, eu posso falar que a entalpia é zero. Hidrogênio aqui, ó. Substância simples, no estado físico mais comum, também posso falar que a entalpia dele é igual a zero. Por que é importante essa definição aqui, pessoal? Ó, nós não conseguimos saber a entalpia de cada substância dessa aqui, não. Tá? Eu consigo, através de um aparelho, medir a quantidade de energia liberada ou absorvida durante a reação, durante todo o processo. Tá? Só que através disso, ó, eu consigo descobrir a energia de cada substância. Tá? A entalpia de cada substância. Por quê? Ó? Como aqui é zero para substâncias simples, essa energia liberada da reação, ó, ela só pode ter vindo de quem, pessoal? Ó, ela só pode ter vindo da água aqui, ó. Tá? Ó, então, essa energia aqui, ela vem da água. Tá? Do mesmo jeito aqui que acontece para o metano. Como a substância simples aqui é zero, ó, aquela energia liberada do processo, ela só pode ter vindo de quem? Do CH4. Então, com isso, ó, eu consegui descobrir a entalpia de formação dessa substância aqui. Tá? Então, isso é chamado de entalpia ou calor de formação, tá? Que é a entalpia da substância. Então, agora, pessoal, nós vamos realizar o cálculo, né, do ΔH através das entalpias de formação das substâncias, tá? Então vamos imaginar esse exemplo que eu passei aqui, ó. Calcule a energia liberada quando 320 gramas do metano, né, fórmula CH4, sofre combustão completa, tá? Então primeira coisa, aí ele passou o seguinte, ó, ele passou os dados, ele passou a entalpia de formação das substâncias. Ele falou que do CH4 é menos 74, do CO2 é menos 393 e da água é menos 286, tá? Então, o que nós precisamos entender aqui, ó? Primeiro, ele falou que é uma combustão completa, né? Então, combustão completa. Para ser combustão, tem que ter reação com oxigênio. Então, eu peguei, ó, combustão de quem? Do CH4. Então, CH4 reagindo com oxigênio. O que isso vai formar? Carbono com oxigênio forma CO2. Hidrogênio com oxigênio forma H2O, tá? O que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos balancear a equação, tá? Um carbono antes da seta, um carbono depois, está balanceado. Vamos para o hidrogênio. 4 hidrogênios antes da seta, 2 hidrogênios depois. Não está balanceado, tá? O que nós fazemos aqui para poder balancear? Eu venho aqui, pessoal, ó, e coloco um 2 aqui. Por quê? 2 vezes 2 vai dar 4. Eu fico com 4 hidrogênios depois e 4 hidrogênios antes. Está faltando só balancear o oxigênio, tá? Como esse oxigênio está sem número aqui, significa que é 1. 2 vezes 1 dá 2. Com mais 2 daqui dá 4. O total de oxigênios depois da seta são 4. Então, se eu tenho 4 depois, eu tenho que ter 4 antes. Só que eu olho aqui, ó, antes eu só tenho quantos? Eu só tenho 2. Aí eu venho aqui e coloco um 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Eu fiquei com 4 oxigênios antes da seta e 4 oxigênios depois. Prontinho, está balanceado. Feito isso, ó, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui e vou colocar as entalpias de formação de cada substância, ó. CH4 é quanto? É menos 74. Oxigênio, ele não passou, já vou explicar por quê. CO2, ele passou, é menos 393.
E o H2O é menos 286. Agora o seguinte, ó, por que que ele não passou a entalpia de formação do oxigênio? Por quê, pessoal? Porque é uma substância simples, ó. Na sua forma alotrópica mais estável, que é o O2, no estado físico mais comum, que é o gasoso. Então, a entalpia de formação aqui, por que que ele não passou? Porque é zero, tá? Vai observar aquela regra lá. Substâncias simples, na forma alotrópica mais estável, no estado físico mais comum é zero, tá? O que nós não podemos esquecer aqui, ó? Esses números aqui, eles têm que multiplicar, ó. Então aqui eu tenho que fazer vezes 2, né? 2 vezes 0. Esse aqui está sem número, não precisa. E esse aqui está com 2, eu tenho que fazer vezes 2 também. Agora nós vamos aplicar a fórmula, tá? Qual que é a fórmula aí que eu passei para vocês, ó? ΔH vai ser a entalpia do produto. Ao seguinte, ó, antes de nós fazermos aqui, vamos relembrar o seguinte, ó. Antes da seta, ó, é chamado de reagentes. Então aqui nós temos os reagentes. E depois da seta é chamado de produtos. Então aqui nós temos os produtos. Agora é só colocar na fórmula. A fórmula é o seguinte, ó. ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, tá? Aquela formulinha lá do início da aula. Isso aqui vai ficar assim, ó. ΔH é igual. Vamos colocar a entalpia do produto, ó, menos 393, certo? Aí fazer aqui mais 2 vezes menos 286. Fecha tudo isso aqui, que isso aqui é o produto, ó. Agora eu coloco menos aqui da fórmula. Agora eu vou colocar os reagentes, ó. Quem que é o reagente? Menos 74. Mais isso aqui, ó, 2 vezes 0. Aí eu fecho aqui o colchetes aqui para terminar os reagentes, ó. Certo? Ó, feito isso, é só resolver o cálculo, tá? Aqui vai ficar o seguinte, ó. ΔH menos 393 mais. Aí o seguinte, ó, apagar esse mais, ó. Aqui é uma multiplicação, né, ó. Multiplicação eu vou fazer mais com menos dá quanto? Dá menos, tá? Regrinha de sinais lá da matemática. E agora eu faço 2 vezes 286, né? 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 8, 16. Com 1 que foi 17. Sobe 1 também. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Então dá menos 572, tá? Menos 572. Agora aqui é o seguinte, ó. Como isso aqui é 2 vezes 0, ó. 2 vezes 0 dá 0. Então eu posso retirar ele do cálculo. Sobrou só o menos 74. Só que aqui eu vou fazer jogo de sinal, ó. Menos com menos vai dar mais. Então aqui ele vem mais 74. Tá? Agora é só terminar de resolver. ΔH vai ficar igual. Esses dois aqui, ó, como eles têm o mesmo sinal, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou conservar o sinal negativo. Cuidado aqui, ó, muita gente erra aqui. Por que que erra? O pessoal fala assim, ó, aqui é uma multiplicação, ó, menos com menos dá mais, tá? Só que aqui não é multiplicação, aqui é uma soma. Então, ó, soma, aqui que eu faço? Conservo o sinal, menos com menos continua menos, e vou somar os dois números, ó. 3 mais 2 dá 5. 9 mais 7 dá 16. Vai 1, né?
3 mais 5, 8, com 1 que foi, dá 9. Aí eu vou repetir aqui o mais 74. Aí aqui, e só terminar agora aqui, ó. Tá? Aí o seguinte, ó, aqui é uma soma. O que que eu faço? Como os números aqui, ó, tem sinais diferentes, o que que eu vou fazer? Eu vou conservar o sinal do maior, que no caso aqui vai ser negativo. Eu vou fazer um menos o outro, tá? Fazendo um menos o outro, ó, 965 menos 74. Tá? Se fosse mesmo sinal, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do número maior, certo? No caso aqui é negativo. E subtrai os dois, tá? Então, ó, 5 menos 4 dá 1. 6 não tira de 7, né? Vou emprestar aqui, isso aqui fica valendo 8, que vai 16. 16 menos 7 dá 9, né? E aqui sobrou 8, 891. Então, isso aqui dá menos 891 quilojoules. Certinho? Prontinho. Só que o seguinte, ó, o exercício pediu a energia liberada na combustão de quanto, pessoal? Ó, de 320 gramas do metano. Então aqui nós temos um porém. Por quê? Ó, essa energia liberada aqui, ó, 891, ó, vamos calcular para quantas gramas de metano é. O metano, não esqueça, é o CH4. Então por isso eu vou passar esse CH4 para cá, ó. Agora vamos fazer aquele cálculo lá do primeiro ano lá de química, tá? Quais são os elementos que nós temos aqui? Carbono e hidrogênio. O que nós vamos utilizar aqui para poder resolver esse exercício? Nós vamos utilizar as massas da tabela periódica. Lembrando que exercício do Enem, o exercício já fornece a massa da tabela periódica. Vestibular da UFGD, ele fornece a tabela no final da prova para poder você consultar. Tá? Então, consultando a tabela periódica, a massa do carbono é 12 e a massa do hidrogênio na tabela periódica é 1. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos multiplicar por esses números aqui. Ó. Como o carbono está sem número, vai ser 1, então vou multiplicar por 1. E o hidrogênio eu vou multiplicar por 4. Então, 12 vezes 1 dá 12. E 1 vezes 4 dá 4. Para poder terminar aqui, nós vamos ter que somar esses dois números aqui. Ó. 12 mais 4 dá 16 gramas, tá? Então, cada fórmula de CH4 tem quantas gramas? Tem 16 gramas. Agora é só fazer uma regrinha de 3 para poder terminar, ó. 16 gramas libera quanto de energia que nós já acabamos de calcular. Por que eu vou colocar libera, pessoal? Porque o sinal é negativo. Está liberando 891 quilojoules, tá? Então, 16 gramas libera 891 quilojoules. Só que o exercício quer saber para quantas gramas de metano? Para 320 gramas. Então, coloca aqui 320 gramas vão liberar X, tá? Resolvendo essa regrinha de 3, vai ficar assim, ó. 16 gramas vezes X é igual a 320 gramas vezes 891 quilojoules, tá? Não esqueçam que regra de 3 multiplica cruzado, que eu já ensinei para vocês aí, ó. Então ficou 16 vezes X, ó, para cá, 320 vezes 891 quilojoules, tá? Nós precisamos aqui, ó, descobrir o valor do X. Para poder descobrir o valor do X, ele tem que ficar sozinho, tá? Então, o 16 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, o 16 vem para baixo aqui, tá? Então, aqui vai ficar 320 gramas vezes 891 quilojoules dividido por 16 gramas, tá? 16 estava multiplicando, passou dividindo. O que nós podemos fazer aqui, ó?
Primeira coisa, ó, grama de cima eu vou cortar com grama de baixo, tá? Agora o número, ó, 320 dividido por 16. Lembra o seguinte, ó, se fosse 32 dividido por 16, daria quanto? Daria 2, né? 32 dividido por 16 dá 2. Só que ele tem mais um zero aqui, ó, tá? Então 32 por 16 dá 2, aí você coloca o zero. No caso aqui, pessoal, vocês podem fazer aí para poder conferir. 320 dividido por 16 dá quanto? Dá 20. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso cortar o 320 com o 16. Sobrou 20, tá? 20 multiplica por 891, tá? Então, isso aqui vai dar, ó, x igual 20 multiplicado por 891. Vai dar 0, né? Aí só fazer aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 9 dá 18, vai 1, né? 2 vezes 8, 16, com 1, 17. Então, deu 17.820 quilojoules, tá? Só colocar aqui, ó, 17.820 quilojoules. Então, é o seguinte, pessoal, ó, repetindo, ó, 20 vezes 891 dá 17.820. O que sobrou aqui? Ó? O grama eu cortei e sobrou o quilojoule. Então, aqui é quilojoules, tá? Então, essa daqui é a resposta final para esse exercício aqui que eu coloquei de exemplo, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos ver a entalpia ou calor de combustão, tá? O símbolo é o ΔH0 e o Czinho, tá? ΔH de combustão. Entalpia ou calor de combustão, tá? O que significa essa entalpia ou calor de combustão, tá? É a quantidade de energia liberada, né, na combustão de 1 mol do combustível, tá? Então aqui eu peguei 3 combustíveis diferentes. Eu peguei o hidrogênio, o octano e o etanol, tá? Vamos colocar os nomes deles aqui na frente, tá? Então no primeiro caso aqui eu tenho hidrogênio. No segundo caso, eu tenho o octano, tá? O octano é um componente da gasolina. Já ouviram falar de octanagem da gasolina, tá? Então, vem disso aqui, ó, octano, tá? Octanagem da gasolina. Então, quanto melhor a octanagem da gasolina, melhor é essa gasolina. Então, octano é um produto, é um componente da gasolina. E esse aqui eu tenho, que é o etanol, tá? Que é o nosso álcool aí, que já é mais conhecido de vocês, tá? Então, a entalpia padrão de combustão do hidrogênio é menos 286 kJ, do octano é menos 5.471 kJ e do etanol é menos 1.367 kJ, tá? Então, o que vem a ser essa entalpia ou calor de combustão, tá? É a entalpia da combustão. Então, eu vou pegar como exemplo aqui, ó, o octano, tá? A fórmula dele é C8H18, passei ela para cá, tá? Como é uma combustão, vai ter que reagir com oxigênio. Então, colocar aqui O2, tá? O que isso vai formar, ó? Carbono com oxigênio vai formar CO2, mais hidrogênio com oxigênio vai formar H2O, tá? O que está faltando eu fazer aqui? Está faltando eu balancear, tá? Vamos começar pelo carbono. Quantos carbonos eu tenho antes da seta? Ó? Tenho 8. Depois da seta eu só tenho 1. O que eu faço para poder ficar igual? Eu balanceio, tá? Isso aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 1. Eu venho e coloco um 8 aqui na frente, tá? Porque, ó, 8 vezes 1 vai dar 8. Eu fiquei com 8 depois da seta e fiquei com 8 antes. Está balanceado, está igual. Vou para o hidrogênio. Ó. Quantos hidrogênios eu tenho antes da seta? Ó? Tenho 18. Quantos hidrogênios eu tenho depois da seta? Eu tenho só 2. Então, venho aqui e coloco 9. Por quê? 9 vezes 2 vai dar 18. Tá? Fiquei com 18 depois. Ó, 9 vezes 2, 18. 18 depois e fiquei com 18 antes. Está faltando só o oxigênio. Aqui eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 2 vezes 8 dá 16. Eu vou colocar aqui, ó, 16.
Esse outro aqui, ó, como está sem número, o oxigênio significa que é 1. 1 vezes 9 dá 9. 16 mais 9 dá 25. Então, depois da seta, eu tenho 25 oxigênios. Antes da seta, eu só tenho 2. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, coloco 25 sobre 2, tá? Por quê? 25 sobre 2 dá... Ou você pode fazer assim, ó, 25 vezes esse 2 aqui dá 50. 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, isso aqui nada mais é que 25. Ó. Eu fiquei com 25 antes e fiquei com 25 depois, ó, somando aqui. Então, a minha equação está balanceada. Tá? O que vem a ser, então, essa entalpia ou calor de combustão? É o calor, né, é a energia liberada na combustão aqui, ó. Tá? Quanto que é liberado na combustão do octano? Ó? Menos 5.471 kJ. Tá? Lembrando que tem que ser na combustão de quanto? De 1 mol. Então, como aqui, ó, o octano ficou sem número aqui, ó, ele foi feito para 1 mol. Então, está correto. Então, 1 mol de octano vai liberar quanto de energia? Vai liberar 5.471 kJ. Tá? Do mesmo jeito que 8 mols, nessa equação aqui, ó, 8 mols de CO2 está liberando quanto? 5.471 kJ. E 9 mols de H2O também está liberando 5.471 kJ. Para poder terminar a aula aqui, ó, nós vamos ver agora o poder calorífico, tá? O poder calorífico, ele indica a energia liberada por grama do combustível, tá? Então, eu peguei aqui como exemplo 2 combustíveis. Eu peguei o hidrogênio, ó, que nós acabamos de ver que é 286 kJ, né? A entalpia de combustão. E peguei o octano. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Ó, nós vamos comparar o poder calorífico do hidrogênio com o octano. Ou seja, vamos comparar o hidrogênio com a gasolina aí, ó. Vamos ver qual que tem poder calorífico maior. Vocês sabem aí que o hidrogênio é um combustível mais limpo do que o octano. O octano, quando eu faço a combustão dele, ó, eu vou formar CO2, que agride a camada de ozônio, tá? Já o hidrogênio, ó, quando eu faço a combustão dele, ele vai formar água. A água é limpa, tá? Ela não agride o nosso meio ambiente. Então, continuando aqui o estudo do poder calorífico do hidrogênio e do octano, tá? Primeira coisa que vamos fazer aqui, vamos fazer o cálculo da massa segundo a tabela periódica aqui, tá? Aqui, como eu só tenho hidrogênio, ficou fácil, ó. A massa do hidrogênio na tabela é 1, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por 2, tá? Então, vezes 2. Então, a massa aqui do hidrogênio é igual a 2 gramas, tá? Vou fazer o mesmo processo aqui para o octano. Só que no octano eu tenho carbono e eu tenho hidrogênio. Consultando uma tabela periódica, vocês vão observar o seguinte. A massa do carbono na tabela é 12, do hidrogênio é 1. Só que o carbono eu vou ter que multiplicar por 8, então vezes 8. E o hidrogênio eu vou ter que multiplicar por 18. Tá? 12 vezes 8 vai dar 96, tá? 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, com 1, 9, tá? 96. 1 vezes 18 dá 18. Para poder terminar aqui, nós somamos os dois aqui, ó. 96 mais 18. 6 e 8, 14, vai 1. 9 e 1, 10, com mais 1 que foi 11. Então, 114 gramas. Agora é só fazer o cálculo, ó. 2 gramas de hidrogênio libera quanto? É só observar aí, acabei de passar, ó. A entalpia de combustão do hidrogênio é 286, né? Menos 286 kJ. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou tirar o sinal, vou colocar libera, tá? Porque negativo significa que está liberando energia. Só vou escrever aqui, ó, libera, 2 gramas libera 286 kJ. Mesma coisa eu vou fazer aqui para o octano, ó.
Só quantas gramas de octano eu descobri aqui? Descobri 114 gramas. Então, 114 gramas, né? Libera quanto de energia? Acabei de passar aí para vocês, né? Ó, 5.471 quilojoules. Agora o seguinte, ó, vejam a definição de poder calorífico. É a energia liberada por grama, ou seja, para 1 grama. Então, eu venho aqui, ó, coloco 1 grama aqui, ó, grama embaixo de grama, e venho aqui e coloco 1 grama, grama embaixo de grama. Do outro lado lá eu vou colocar X, tá? Aqui também, ó, do outro lado eu vou colocar X. Regrinha de 3. Como que resolve regra de 3? Multiplica cruzado, ó. Então, isso aqui vai ficar, ó, 2 gramas vezes X igual a 1 grama vezes 286 quilojoules. Esse outro aqui, ó, 114 gramas vezes X igual a 1 grama vezes 5.471 quilojoules. Resolvendo isso aqui, ó, temos que descobrir o X. Então, o X vai ter que ficar sozinho. Vai ficar 1 grama vezes 286 quilojoules. O 2 gramas está multiplicando, vai passar dividindo. Então, ele vem para baixo aqui. Então, aqui, o que nós podemos fazer aqui, ó? Nós podemos cortar, tá? Grama em cima, eu corto com grama embaixo. Então, sobrou aqui, ó, 286 dividido por 2. 286 dividido por 2 dá 143, tá? Por quê, pessoal? 1 vezes 286 dá 286. Dividido por 2 dá 143. Sobrou o quê? Sobrou quilojoules. Então, descobrimos o poder calorífico aí para o hidrogênio. Agora, vamos descobrir aqui, ó, o poder calorífico para o octano, tá? Então, isso aqui vai ficar, ó, isolo X, 1 grama vezes 5.471 quilojoules. 114 gramas está multiplicando, passa dividindo. O que nós podemos fazer aí, ó? Grama em cima, eu corto com grama embaixo, tá? Isso aqui vai ficar X igual a 5.471 dividido por 114. Resultado aqui, ó. Chegamos no resultado de 48 quilojoules, tá? Com isso, ó, quem que tem um poder calorífico maior? O hidrogênio ou a gasolina, que é o octano? É o hidrogênio. Para 1 grama de hidrogênio, ele libera 143 quilojoules, tá? Enquanto que para 1 grama de octano, ele libera só 48 quilojoules, tá? Por hoje é só. Bons estudos a todos e até mais.